Hoje daremos início aqui a mais uma aula. Vamos conversar a respeito de camadas. Para fazer pesquisa de cripto, CoinGecko e o DeFi Lama são os melhores locais para isso. É tal qual o nosso Google para cripto. Quando você vê em categorias, você vai ver aqui, contratos inteligentes, Smart Contract e Layer 1. Layer significa camada. O que são essas camadas? A gente tem solução de camada 0, 1, 2 e 3. Eu recomendo você pegar um caderninho, pelo menos era o que eu fazia quando eu estudava sobre, e anotar o que eu vou falar aqui, tá? Na aula passada eu falei sobre a Ethereum. A Ethereum tem a função de infraestrutura e segurança, tal qual o iOS da Apple, tal qual o Android para Samsung. Então é uma rede de infraestrutura no qual são construídos aplicativos em cima. Essa é a principal função do Ethereum, passar essa segurança e infraestrutura. Agora imagine o Ethereum como um planeta. A gente tem o planeta Ethereum, a gente tem o planeta Solana, que é outra solução de camada 1, tem Aptos, Sui e várias outras. Só que esses planetas não conseguem se comunicar entre si. Se eu tô dentro do planeta Ethereum e quero comprar um Bitcoin envelopado. Porque a gente fala envelopado porque Bitcoin só tem de fato na rede Bitcoin. Mas o WBTC é um lastro de Bitcoin, tá? Então, se eu quero comprar WBTC na rede Ethereum, pode ser que não tenha vendedores lá, não tenha liquidez lá, mas tem na rede Solana. E meu dinheiro tá na rede Ethereum. Então essa liquidez ficava fragmentada, ficava difícil esse contato. As soluções de camada 0 vieram para resolver exatamente isso, para criar conectividade entre diferentes planetas. A partir disso, surgiu as soluções de camada 2. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu falei, era muito caro, muito custoso pra gente transferir qualquer dinheiro dentro da camada da Ethereum. Só que aí tem aquelas 10 gavetinhas, né? Aí essas 10 gavetinhas tinham que pagar $1.000 de taxa de transação, por exemplo, e ficava muito caro para todo mundo utilizar. Então surgiu as soluções de camada 2, que veio com o intuito de escalabilidade. Então, em vez de ser apenas 10 informações anotadas nessas gavetinhas, agora vão ser 1.000 transações anotadas nessas gavetinhas. Então, o custo para anotar as informações ficou muito mais barato. Veio com o intuito realmente de ser mais escalável. Quais são as principais Layer 2 que a gente tem? Arbitrum, Optimism, Polygon. Só que, sendo bem sincero, hoje em dia a gente não utiliza mais muito, porque a Ethereum teve atualizações e ficou muito barato. Então, vale mais a pena utilizar a rede Ethereum. Diante disso, também temos as soluções de camada 3. As soluções de camada 3 são os países, né? São os países dentro desses planetas. São os aplicativos descentralizados que têm o intuito de resolver algum problema dentro do mercado cripto. Sendo bem sincero, 99,9% do mercado é só chacota, é só um cassino para você perder dinheiro. Mas a gente realmente tem algumas soluções que realmente fazem sentido, tipo, tem uma disrupção, resolve algum problema. Então, quando você vê em categorias, você consegue ver finanças descentralizadas, né? Decentralized Finance, que se chama DeFi, você consegue ver derivativos, Real Assets, e tudo isso existe aplicativos para resolver esses problemas. Como assim? Eu vou tentar explicar para vocês de modo prático. Mas antes eu quero falar sobre contratos inteligentes. Você entendeu aqui? A Layer 0 tem uma função de interoperabilidade, função de juntar esses planetas. A Layer 1, que é uma infraestrutura / segurança, que são os planetas. A Layer 2, que veio para dar escalabilidade à Layer 1. E a Layer 3, que são os aplicativos, né? Os aplicativos descentralizados, os países. Contratos inteligentes têm a função de não necessidade de um terceiro envolvido dentro de um acordo. Então, por exemplo, eu chego em você e falo, se cair aqui, por exemplo, um raio na minha casa, eu vou lhe dar um carro de presente. Isso é um contrato verbal. Se acontecer, possa ser que eu nem queira lhe pagar, uma das duas partes dá um calote, precisa ter uma segurança entre nós dois, só que em contratos inteligentes não precisa disso. Imagine, por exemplo, duas crianças. Essas duas crianças querem fazer um acordo e elas falam, se tu fizer um gol naquele joguinho, eu vou te dar um pirulito. Aí o cara fala, não, beleza. Essas duas crianças colocam esse regulamento aqui dentro, é uma caixinha mágica, e a partir do momento que aquela ação acontece ou não, a caixinha mágica vai entregar o resultado de modo automático. Então, por exemplo, se cair um raio aqui, eu automaticamente sou obrigado a lhe pagar o carro que eu lhe prometi, certo? Não precisa de uma necessidade, de uma confiança entre nós dois. Vai ter uma garantia, vai ter um regulamento, vai ser colocado tudo em código computacional e a partir do momento que a ação acontecer, de modo automático, a blockchain realiza aquilo, tá? Mas como isso funciona na prática? Eu vou te mostrar aqui o principal banco cripto que a gente tem hoje. Se chama Eve. Você consegue emprestar e pegar dinheiro emprestado dentro desse aplicativo. Então, se eu quiser emprestar Ethereum, USDT ou USDC, o USDT é dólar, é uma empresa chamada Tether que faz o lastreamento do dólar, o nome disso se chama stablecoin, moeda estável, e o USDC é uma empresa chamada Circle que faz o lastreamento do dólar também. Aí tem um Bitcoin envelopado, tem tudo isso. Eu consigo emprestar esse dinheiro aqui, eu consigo colocar aqui e receber rendimentos, receber yield por estar emprestando esse dinheiro para alguém. Só que eu não preciso
preciso confiar em alguém para pegar esse dinheiro e depois um dia me pagar. Até porque quando eu coloco o dinheiro aqui, essa pessoa que for querer pegar o empréstimo, ele tem que colocar um supply. Então, por exemplo, se eu quero pegar $750 de empréstimo, eu coloco $1.000 e aí isso me dá margem para pegar até $750 de empréstimo. O nome disso se chama loan to value. Cada banco descentralizado tem uma porcentagem diferente. É normalmente entre 75% a 80%. Então, se você bota $1.000, você consegue pegar $750, $800 de empréstimo. E a mágica é essa, porque você não precisa vender um ativo seu para conseguir criar uma linha de crédito. Isso é muito massa, o nome disso é Real Assets. Você tem uma casa e você está precisando de dinheiro para abrir um novo negócio. Você consegue pegar a sua casa, trazer de modo de Real Assets, como ideia do NFT, colocar e criar uma linha de crédito baseada na sua casa. Você vai pagar uns juros, vai juntar um pessoal e vai querer emprestar um dinheiro para você paga esses juros. Se você não pagar os juros, a casa é vendida, é hipotecada, e o pessoal que lhe emprestou dinheiro recebe o valor que era para receber, né? Recebe o combinado. Então vai ter regras e vai acontecer de modo automático, sem a necessidade realmente de intervenção. Essa é a ideia geral de contratos inteligentes. Basicamente não precisa de confiança entre as partes, tudo é feito a partir de contratos. Cara, se quiser um exemplo mais prático, um pai fala, pô, se tu tirar 10 naquela prova, eu vou te dar R$100. Acontece que tu tira 10 na prova e teu pai fala, você fez apenas sua obrigação. E era isso, você não vai receber os seus R$100. Aí você faz, pô, velho, era pra eu receber. Em contratos inteligentes, não tem como seu pai lhe dar um calote. Vai ter a regulação entre as duas partes, vai ser codificado, e se você tirar o 10, vai acontecer de maneira automática do dinheiro dele ser transferido para sua conta. Outro exemplo simples é o que acontece muito com prefeitura, com governo. Tem uma licença para fazer uma obra que demoraria 12 meses e custa R$5 milhões. Só que a gente sabe que acaba custando 50 e demora, sei lá, 7 anos para fazer aquela obra. Em contratos inteligentes, a regulamentação pode ser da seguinte forma: a cada mês que você vai entregando, você vai recebendo um valor de pagamento em relação àquela obra. Se a obra é proposta para custar 5 milhões e demora 12 meses, por mês você vai recebendo aí 400 e poucos mil reais. A partir do momento que há entrega do resultado do acordado entre as partes para cada mês. Então, contratos inteligentes, a ideia geral é que não precisa de confiança entre as partes. Por exemplo, eu tenho um Bitcoin e quero Ethereum. Eu vou te mandar uma mensagem, falar, vamos naquela praça ali, eu vou ter que confiar em tu. Vai aparecer 2 forasteiros lá e faz tipo, tu vai me transferir esse dinheiro mesmo? Eu vou, tu vai mesmo me transferir? E aí fica essa questão. Mas quando você utiliza, por exemplo, a Uniswap, que é o principal protocolo dentro do mercado cripto para swap, swap é troca entre ativos. Você coloca aqui o ativo que você quer trocar e o ativo que você quer receber. Tem alguém em outro canto do planeta Terra que vai estar fazendo a mesma ação e eles têm uma liquidez para isso e acontece de maneira automática. Não precisa ter uma garantia, não precisa, tipo, você confiar naquela pessoa, entendeu? Essa é a ideia geral de contratos inteligentes. Então é isso, rapaziada. Eu expliquei para vocês a Layer 0, interoperabilidade, Layer 1, infraestrutura, né? Ethereum, Solana e tudo mais. Layer 2, escalabilidade, e os aplicativos descentralizados são Layer 3. E lembre-se de contratos inteligentes. Basicamente não precisa de um terceiro, de uma instituição, nada para acontecer. Acontece de maneira automática. É um contrato que coloca em código computacional e acontece automaticamente. E o porquê é tão massa? A gente vai ter aula específica para finanças descentralizadas para esses bancos e você vai ver que, tipo, fica muito mais barato para você pegar dinheiro emprestado. Por exemplo, tu paga 3, 4% ao ano para pegar dólar emprestado. Só que se você fosse utilizar um banco, você ia pagar valores absurdos. E por que isso acontece? Porque não existe uma instituição financeira por trás, não existe pessoas que têm que receber pagamento ou que cobram taxas por trás, não. É literalmente um código computacional que vai ter um programinha chamado Wave e aí você consegue fazer essas trocas, esses empréstimos por lá e não tem nenhuma empresa para enriquecer por trás. Mas onde é que os desenvolvedores da Wave ganham dinheiro? Os desenvolvedores da Wave ganham dinheiro com uma coisa chamada token, só que a gente só vai ter essa aula mais para frente. Então por hoje é só. Se você tem alguma dúvida em relação a contratos inteligentes ou em relação às camadas, eu lhe convido a colocar aqui nos comentários o que você quiser falar sobre essa aula. Se eu estou explicando muito rápido, se faz sentido os meus exemplos, né? E se você gostou dessa aula, curte aí, tamo junto, rapaziada. Até a próxima aula.